Opa, e aí pessoal, gravando mais um vídeo aqui do Memorial de Yu-Gi-Oh! Né? Até ser meio farfã. Dessa vez eu vou estar trazendo o deck profile do Hero Beat que eu utilizei para ganhar o ótimo local de Edson que teve nesse fim de semana. Então vamos começar. O deck vai estar meio desorganizado porque a ideia era jogar com Volcanic Guardian. Porém eu não me senti tão confiante, acabei mudando de última hora, então algumas cartas vão estar meio desorganizadas. Mas vamos lá. Eu joguei com 3 alhos, que é o Bitter, né? Um packetzinho de Hero, que eu adicionei o Prisma, porque ele acelera o Ocean, ele traz o Cyber Dragon, ele vira no Cyber Dragon para tirar umas máquinas que estão tendo aí no local. E ele é luz, então acho que eu seleciono 3 Eco e um Rota. Então aqui eu tinha 10 Heroes para jogar. Porém eu gostaria de ter 12 Normal Summons para esse deck específico, por causa das cartas de draw, cartas de push e o fato do deck se acelerar muito, porque o Icon, o Stratos, então fica redundante os Normal Summons, e 12 foi a matemática que eu achei ideal. Daí de 2 monstros Normal Summons que eu adicionei, foi um Pinguim e um Bárbaros. A ideia era inicial seria jogar com 2 Banishers, né? Mas de última hora eu acabei colocando porque eu gostaria de testar, né? A ideia seria eu testar no online, mas acabei levando pro torneio. Aí continuando, 2 Onish, 2 Cyber Dragon, muito clássico dos decks de Hero Beat. É a força, né? Você tem que bater com o seu herói, e pro herói ter gigante precisa de um Onish. Continuando, Shameless Spark, que é a carta que eu amo e odeio desse deck. Que os jogos que você perde são jogos que você compra muitas delas sem alhos, ou compra uma delas sem alhos e você perde. Uma Future Fusion, que foi uma edição que eu fiz do deck, porque eu senti que o deck tava com muito pouco gás. Eu tava muito vidrado em fazer trocas 1 para 1, que eu não tinha um Big Boss. Então adicionei uma Future Fusion. Eu coloquei alguns odds aqui que eu amo, né? O MST que tem que ter, e o Smashing God, como a carta que eu adoro. É simples, né? O cara se contorce tudo para fazer um bicho, se tira aqui no Smashing Ground e acabou. E com isso, como a ideia é trocar recursos, você precisa ter as traps, né, que fazem essa troca 1 para 1. Então eu mantive a mesma ideia, né, que 3 cartas que punem a Battle, 3 cartas que punem a Summon, 2 flexíveis, eu tirei um compulsório porque não estava tão bom no local, a pessoa tá jogando com mais bicho de efeito vanilla, não tá escalando tanto para 5. E 2 Hero Blast, que é o que dá o recover do deck, mas também é um out de monstro, né? Então você pode ver, tem 10 outs daqui, 12 coisas daqui, 15 você contar o Shameless Spark. Daí, como é um deck de back rules, tem que jogar em volta do Hellstorm mesmo. Então, um Swirly, um Skylight, 3 cartas de draw, 2 Yato e um Jar, pro cara não saber exatamente o rage ou que você tá jogando, né? Se você põe 3 Yato, o cara sabe que é só as 3 Yatos. Se o cara jogar um Jar, ele não sabe se você pode estar com 6, 5 ou 4 cartas de draw. Então esse aqui é um Petitioner. E aqui faltaria 2 cartas, né? Eu coloquei um Tornado e um Skill Drain. Qual que é a ideia aqui? Eu gostaria de jogar ou com 2 Tornado ou 2 Skill Drain. Daí era 2 Banshee, 2 Tornado. Eu falei, vamos fazer o teste, né? Tirei os Banshee, né? Coloquei um Pinguim pra ter mais um alvo de Future Fusion. Tirei um Bush, porque o problema é que só tem esses altos aqui pra explorar trap. Então eu deixei um e fiz esse teste aqui meio que forçado. Maluco? A ideia é eu fazer um metacall melhor, mas como eu não sabia exatamente o metacall, eu coloquei um nome. E vocês podem ver que aqui deu 40 cartas, mas dessa vez eu acreditei em milagre. Então eu coloquei a 41ª carta, que é literalmente a Fusão Miraculosa. Porque eu vi que eu tinha um água, e eu tava nesse sentimento de que o deck não tinha tanto push, então decidi tipo essa fezinha, uma fé. Às vezes que eu comprei ela foi morta, então eu dei essa carta. A parte boa é que o pessoal via ela game on e condicionava eles a colocar DD Crow side deck. E o DD Crow é muito ruim esse deck, como vocês podem ver. Então é isso. 41 cartas e esse é o meu deck. Aí partindo pro extra deck, né?
os heróis, né? 3 Absolute Zero, o Terra Firma pra se revelar e jogar o Ocean, né? Acelerar o Água no Grave com o Prisma, um Gaia, só por ter mesmo. 3 Kimeratech, porque os poucos bichos que você faz, e geralmente é só 2, né? São o Cyber Dragon, mais 3 Fruits, porque você não faz o resto. 2 Stardust, por causa da Starlight, e 5 genérico aqui, 5 bonito pra preencher essa deck, não faz nenhum desses. Stardust, Kimeratech e Shupizé. Daí partindo pro side, né? Um problema que eu sempre falo é o Stardust, então comecei lá com 3 alvos de Stardust. E o outro problema desse deck que é tenebroso lidar. Repito, tenebroso, monstros de flip, principalmente os com defesa grande. Esse Granmole já ajuda, né, com esses monstros. Então eu coloco esses daqui, esse é mais alto, esse às vezes você dá um boostzinho no Alios, ou nega o efeito do flip do Kala. Então, essas cartas são sensacionais e lidam com 2 problemas principais do deck, né? Tirando que os caras tendem a sidear Decree e cartas que negam Trap, que é um deck de beatdown, então você tem uma negação de monstro contra decks de combo. Isso daqui também funciona e é bem versátil, desviado do Royal Decree. Daí, o que tava no main deck, né, que eram os Way Banishers, muito baseado naquela build do Alex Shen, do Chicago Monthly. Esses caras são sensacionais, mas aqui pode ser um spot genérico contra deck de combo, então pode ser 2 Fossodyna, 2 Kaiko, 2 Tsunamosono bons. E por que tantos Tsunamosonos aqui no side deck? Um problema que tem no main deck é que tem poucos monstros, como vocês podem ver. Game 1 isso não é tão problema, porque o pessoal não tem cartas específicas, Babrani, monstros do Grave e tudo mais. Mas a partir do Game 2 é um problema. Tanto que eu perdi alguns jogos porque eu não tinha monstro suficiente. Então a ideia é entrar com mais monstros no pós-side. Daí contra decks mais beatdowns e combeiros, eu coloquei o restinho do combo de beatdown e stun, né? Que seria o Barbarous, a outra skill tem o Mad Prism, que ajuda a lidar com outros decks de beatdown, próprio Mirror Match, por exemplo. Então essas cartas são boas para essas situações e você coloca um objetivo claro no deck linear, não fica aqui lá no mistureba que fica ali. Para finalizar, outs para back row, né? Eu sinto que isso daqui é pouco a nível local, mas eu não tava tão target para decks ou players, então tentei fazer um pouco mais genérico, trazendo 2 normais e 2 outs. E é basicamente isso o side. Meio mistureba, mas resolveu. Daí um pouco do... Agora falando um pouco do repórter, né? O round 1 eu joguei contra Marilis, pro Andrei, que é o meu parceiro de treino e ideias aí pro formato Edson, junto com o Juan. Contra ele, M1 estourado, né? Mais ou menos, porque eu abri seu Epidermo, Miracle estourado, aí Game 2 eu briquei, perdi. E Game 3 a gente fez um joguinho jogado, mas o moleque dele chama Marilis, ele não viu o Marilis em nenhum dos 3 jogos. Aí round 2 foi contra o Yubel, eu dei 2-0, porque a ideia era já muito jogar o Yubel no cemitério com Armageddon, Dark Greffer e tudo mais, e ganhar com Traps. Então a partir do momento que eu percebi isso, eu comecei a lupar o Ocean com Stratos para destruir as Traps e ele não ter a Light Bell. E Game 2 eu subi com o Dustin, então ganhei fácil. E round 3 foi uma Mirror Match de Hero Beat, então Game 1 foi bem controladinho, troca de recursos. Só que esse deck abdica de muita vida até se chegar um Game State que você tá controlado. Chegou num final de jogo que eu invoquei um Absolute Zero e o cara tava com menos de dano, era só bater, mas eu não bati porque o cara tinha um macetado, ele tinha setado no turno. Então fui covarde, um aprendizado desse torneio foi: tenha culhões, porque senão você vai perder jogos que nem esse que eu perdi. O cara simplesmente... eu passei, o cara tinha comprou um Alios, ele deu 20 conto no meu bicho, fez normal do Alios, bateu com o Alios, como eu tinha pouca vida pra controlar, ele ganhou. Game 2 foi
teoricamente fácil, ele parecia meio brincado, né? Eu só passei o carreto, foi tipo 3 turnos, ida e volta, eu já tinha esnobalado vantagem. Game 3 foi um joguinho bem controlado, eu abri com o skill drain, então ele tinha umas cartas mortas, ele tinha uns scrolls mortos, porque ele achou que o meu deck jogava em torno disso, o que é errado. E daí chegou uma situação estranha, né, em que eu tinha... no Pimol eu perdi porque não tem monstro, e em M3 chegou uma situação que eu comprei uma Reinforcement, e daí eu não sabia se eu tinha algo no deck. E pra não tomar um game warming, que eu tinha tomado no game 1, né, por ter uma Eco que não tinha algo, eu não usei, mas se eu tivesse resolvido essa Reinforcement pegando, o Overlay eu teria ganhado 5 turnos antes. Então fica aí o aprendizado, né, de lembrar quais cartas você pôs no side. Mas é isso, agradecer o pessoal e valeu, falou.